pessoal, sou o professor Bruno Amorim, estou aqui de volta com vocês para resolvermos mais uma questão dentro da nossa sessão Força de Atrito para os Sagazes. A questão de hoje é de número 2 e foi extraída do vestibular da PUC-Rio no ano de 2014. É uma questão que envolve forças de atrito cinemática, uma questão muito interessante. Tenho certeza que vocês vão aprender bastante com a resolução dessa questão. Vamos prestar então atenção no enunciado da questão? Questão 2, PUC-Rio 2014. Um pequeno bloco 1 de massa M1 igual a 1,0 kg está sobre o bloco 2, comprido, de massa M2 igual a 0,50 gramas, como mostrado na figura. Ambos blocos estão inicialmente em repouso, estando o bloco 1 a uma distância de 1,0 metros da extremidade direita do bloco 2. Uma força horizontal F constante de módulo 13 newtons é aplicada ao bloco 1, que começa a se mover. Há atrito entre as superfícies dos blocos 1 e 2, com coeficiente de atrito cinético μ1 igual a 0,50. Observa-se que o bloco 2 também se movimenta. O coeficiente de atrito cinético entre o bloco 2 e o piso é μ2 igual a 0,20. Considere G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Resolva os seguintes itens. A. Faça os diagramas de forças sobre os blocos 1 e 2. B. Ache a aceleração do bloco 1, A1. C. Ache a aceleração do bloco 2, A2. D. Calcule o tempo que o bloco 1 leva para chegar à extremidade da direita do bloco 2. Como vocês podem ver, eu tenho aqui dois blocos de interesse, o bloco 1 e o bloco 2. Há atrito entre o bloco 1 e o bloco 2 e entre o bloco 2 e a superfície horizontal. E vai ser aplicado sobre o bloco 1 uma força F. A partir daí, vai nos ser pedido qual é a aceleração que o bloco 1 vai apresentar, qual a aceleração que o bloco 2 vai apresentar. Também nós sabemos a distância que separa o bloco 1 do término do bloco 2, 1 metro. No último item da questão, vai ser perguntado quanto tempo leva para o bloco 1 chegar na extremidade do bloco 2, ou seja, percorrer 1 metro. Bom, é dada a massa do bloco 1, 1 kg, do bloco 2, meio quilo. A força F, que é aplicada no bloco 1, horizontal para a direita, tem módulo de 13 newtons. O coeficiente de atrito entre a superfície do bloco 1 e do bloco 2 vale 0,50. E o coeficiente de atrito cinético entre o bloco 2 e a superfície horizontal vale 0,2. A aceleração da gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado. Vamos então apresentar para vocês as forças que significativamente atuam tanto no bloco 1 quanto no bloco 2, resolvendo então o item A da questão, que seria isolar os corpos. Vamos então prestar atenção aqui no nosso bloco 1, além da força F horizontal para a direita, nós podemos observar o seguinte: quando o bloco 1 anda em cima do bloco 2, vai acontecer uma força de resistência, que é a força de atrito que o bloco 2 aplica em 1. Então, além da força F horizontal para a direita, há uma resistência a esse movimento devido à força de atrito que o bloco 2 aplica sobre o bloco 1. Então, eu representei aqui como faixa de 2 e 1 horizontal para a esquerda. Além disso, nós temos o peso 1, que a Terra aplica sobre o bloco 1, vertical para baixo, e a reação normal que o bloco 2 aplica sobre o bloco 1. F normal de 2 em 1. 4 forças, então, atuam significativamente sobre o meu bloco 1. Vamos analisar agora o meu bloco 2. Ora, o meu bloco 2, não esqueçamos, interage com o bloco 1 por meio da aplicação de força normal e força de atrito. Então, assim como o bloco 2 aplica uma força normal no bloco 1, por ação e reação, terceira lei de Newton, o bloco 1 vai aplicar também uma força normal no bloco 2. Só que dessa vez vai ser vertical para baixo. É justamente a força normal que 1 aplica em 2. Se tem uma força de atrito que o bloco 2 aplica em 1 horizontal para a esquerda, terceira lei de Newton, ação e reação. O bloco 1 vai aplicar no bloco 2 uma força de atrito de mesmo módulo, mesma direção, mas agora sentido oposto, horizontal para a direita. Está aqui, FAT que 1 aplica em 2. Além disso, nós temos o peso do bloco 2, nós temos a força normal que o chão aplica no bloco 2, que eu chamei de FN2, e finalmente, quando o bloco 2 se desloca pela superfície horizontal, a superfície horizontal vai oferecer uma força de resistência, que é justamente a força de atrito, que nós chamamos de FAT2. Então nós temos aqui 5 forças que significativamente atuam sobre o nosso bloco 2.
Bom, após ter apresentado para vocês o resultado, o esquema do isolamento dos corpos 1 e 2, vamos avançar na questão para descobrir qual a aceleração que o bloco 1 oferecerá. Ora, para isso, nós vamos seguir o seguinte caminho. Primeiro eu preciso saber qual o valor da força normal que o bloco 2 aplica sobre o bloco 1. Isso porque a força de atrito depende da força normal. Φ é igual sempre, Φ dinâmico, é igual sempre ao produto do coeficiente de atrito pela força normal trocada entre as superfícies. Então, se eu quiser descobrir qual é a força de atrito que 2 faz em 1, eu tenho que antes descobrir qual é a força normal trocada entre o bloco 1 e o bloco 2. Se eu olhar aqui no eixo Y, como o bloco 1 está em repouso no eixo Y, a força normal que 2 faz em 1 é igual ao peso de 1. E eu vou justamente usar essa informação, que a força normal é o peso de 1, que é M1G, para descobrir o valor da força de atrito, que vai ser o μ1 vezes a força normal que 2 faz em 1, que é M1G. Então eu posso dizer que a força de atrito que o bloco 2 aplica sobre o bloco 1 é dado por μ1 M1G. Nós vamos agora então aplicar a segunda lei de Newton, força resultante igual a massa vezes aceleração, para o bloco 1. Só que no eixo X, que é onde nós vamos ter a aceleração resultante do bloco 1, já que no eixo Y ele não tem aceleração, ele está em repouso, eu tenho uma força F horizontal para a direita, eu tenho a força de atrito que resiste. Então a resultante das forças vai ser igual a F menos a Φ que 2 faz em 1. Exatamente o que eu escrevi aqui. F menos Φ que 2 faz em 1 é igual a massa de 1 vezes a aceleração. A força F, o módulo é 13 newtons. O Φ que 2 faz em 1, eu tenho a fórmula aqui que eu encontrei com vocês, μ1 M1G. No lugar de μ1 eu vou botar 0,50. No lugar de M1, 1 kg. E no lugar do G10. Essa força resultante vai ser igual a massa vezes a aceleração resultante. A massa do corpo 1 é 1. Vou encontrar o A1. Bom, 13, 0,5 vezes 1 vezes 10, 1 vezes 10 é 10. 0,5 vezes 10 dá 5. 13 menos 5 dá 8 metros por segundo ao quadrado. Essa é a aceleração do meu bloco 1. Mas a questão continua. A questão pede agora para nós encontrarmos também a aceleração no bloco 2. Vamos seguir o mesmo caminho, só que agora vão ter mais forças. Bom, como eu já disse para vocês, para eu encontrar o Φ dinâmico, eu preciso encontrar a força normal trocada entre as superfícies. Se o Φ2 é o atrito da superfície horizontal com o bloco 2, eu tenho que encontrar a normal trocada entre a superfície e o bloco 2. Então eu tenho que descobrir quem é o Fn2. Se eu olhar aqui para o eixo Y, eu tenho que o Fn2, que é a única força que atua no corpo verticalmente para cima, vai ser igual a Fn de 1 e 2 mais P2. Justamente porque no eixo Y o corpo 2 está em repouso. Então, Fn2 é a força normal de 1 em 2 mais P2. Agora vamos por partes. A força normal de 1 em 2 é igual à força normal de 2 em 1, porque eles fazem parte do par ação e reação. Mas esse valor eu encontrei aqui, ó, é M1G. Então, a força normal de 1 e 2 é o P1. Tá aqui. Por outro lado, eu vou ter que somar junto com o P1, então, P2. P1 mais P2. Ora, P1 é o M1G, P2 é M2G. Posso botar M1 mais M2 em evidência, todo mundo multiplicando o G. Por que que eu fiz isso? Justamente para poder encontrar a força de atrito 2, já que ela é, isso mesmo, o coeficiente de atrito vezes a força normal trocada. A força normal trocada está aqui. Vamos aplicar então μ2, que é o coeficiente de atrito 2, vezes a força normal 2, vai dar μ2, que multiplica M1 mais M2G. Então, esse é o valor do Φ2. Vamos então aplicar a segunda lei de Newton para o corpo 2, de forma análoga ao que nós fizemos para o nosso corpo 1. A força resultante vai ser igual a Φ que 1 faz em 2, para a direita, menos o Φ2. O Φ que 1 faz em 2 é igual ao Φ que 2 faz em 1. Eles fazem parte do par e reação, ação e reação. E justamente a gente tinha encontrado aqui. Então o Φ que 1 faz em 2 é μ1 M1G. O Φ2 que nós encontramos é μ2 M1 mais M2G. Eu vou subtrair essas forças, vai ter que ser igual a massa do corpo 2 vezes a aceleração. Exatamente aqui, Φ de 1 em 2 é μ1 M1G, menos o Φ2 é μ2 M1 mais M2G,
isso tem que ser igual a M2 vezes o A. Vou substituir todos os valores numéricos com vocês. Mi1 é meio, M1 é 1, G é 10, Mi2 é 0,2, M1 mais M2 é 1 mais meio, o G é 10, M2 é meio, A2. Com isso aqui eu consigo encontrar quem é o A2. Vamos comigo então, tá aqui em cima, feito para vocês. 0,5 vezes 1 vezes 10, 0,5 vezes 1 é meio, meio vezes 10, 5. Menos 0,2, 1 mais 1,5, 1 mais meio, 1,5, vezes 10, igual a meio a 2. Apenas ajustei um pouquinho aqui e reproduzi aqui. 1,5 vezes 10 é 15, 15 vezes 0,2 dá 3. Então aqui vai ficar 5 menos 3, que é igual a meio a 2. Então A2 vai ser igual a 5 menos 3, 2 sobre meio. 2 sobre meio, 4,0 metros por segundo ao quadrado. Essa é a aceleração que o nosso corpo 2 terá. Notem que coisa interessante. A aceleração do corpo 1 é maior do que a aceleração do corpo 2. Isso quer dizer que o corpo 1 anda mais que o corpo 2. Só que, à medida que o corpo 1 anda, como o corpo 2 também tem aceleração, o corpo 2 também anda. E eu não estou falando isso à toa. Eu estou justamente desenvolvendo com vocês a seguinte percepção. Quando eu for estudar a distância percorrida pelo corpo 1, eu não posso esquecer que ele está em cima do corpo 2 e o corpo 2 também anda. Então, para o corpo 1 chegar aqui, percorrendo, em princípio, 1 metro, se o corpo 2 estivesse parado, mas como o corpo 2 está se movimentando, para o corpo 1 conseguir percorrer 1 metro em cima do corpo 2, ele tem que andar o que o corpo 2 andou, mais 1. Esse é o diferencial dessa questão da PUC. Eu tenho um bloco que se movimenta em relação ao outro, e eu tenho questão de cinemática. Então, como todas as acelerações são em relação à Terra, o que o corpo 1 anda, em tese, para chegar na extremidade do 2, tem que ser igual a essa distância, 1 metro, mais o que o corpo 2 andou. Mas vamos por partes aqui então. Então, o que eu disse para vocês, se o corpo 2 anda x metros, o corpo 1, para atender o que a questão quer, vai andar 1 mais x metros. Bom, quem é o delta S1? Eu tenho uma fórmula que diz que S é igual a S0 mais V0T mais AT2 sobre 2. Ou, como muitos aplicam, em vez de eu ter S igual a S0 mais V0T mais AT2 sobre 2, eu posso dizer, trazer o S0 para o outro lado e vai ficar, vou botar até aqui para vocês. Eu tenho a seguinte fórmula aqui, ó. Vou botar aqui, ó. S igual a S0 mais V0T mais A T2 sobre 2. Se eu coloco S0 para cá, eu passo a ter delta S, que é S menos S0. Se o V0 for 0, sair do repouso, o meu delta S vai ser igual a T2 sobre 2. Então, essa é apenas uma adaptação da relação de posição por tempo no movimento uniforme variado. Bom, é exatamente o que eu vou usar aqui. Então, meu delta S1 vai ser igual a A1 T2 sobre 2. Meu delta S2 vai ser A2 T2 sobre 2. E vou lembrar a vocês que o meu delta S1 menos o delta S2, a diferença entre o que cada um anda, vai ser 1 metro. Por que isso? O 2 anda, o 1 anda 1 metro mais do que o 2 andou. Ou seja, o 1 anda em relação a 2, 1 metro a mais. Então, a diferença entre o que cada um andou tem que ser 1. Mas delta S1 é A1 T2 sobre 2. Delta S2 é A2 T2 sobre 2. Essa diferença tem que ser igual a 1 por tudo que eu já expliquei para vocês. Bom, vou substituir os valores agora. O A1 é 8, o A2 é 4. Vai ficar 8T2 sobre 2, menos 4T2 sobre 2 igual a 1. 8 sobre 2, 4, 4T2, 4 sobre 2, 2. Então fica 4T2 menos 2T2 igual a 1. Subtraindo vai ter 2T2 igual a 1. Passa o 2 para baixo e tira a raiz. Raiz de 1 é 1, raiz de 2 da raiz de 2. Se eu fizer aqui a minha racionalização, essa é uma operação simples aqui, eu vou ter a raiz de 2 sobre 2. Tá? Explicando de novo aqui, para se alguém eventualmente não compreendeu. Quando eu tenho que fazer essa operação aqui, ó, 1 sobre raiz de 2, eu posso multiplicar em cima e embaixo por raiz de 2. Em cima fica raiz de 2, embaixo fica 2. Racionalização. Bom, resposta então, tempo que demora para o corpo 1 percorrer 1 metro em cima do corpo 2 é igual a raiz de 2 sobre 2 segundos.
Espero que vocês tenham compreendido. Se gostaram, curtam, compartilhem, deem a dica para os colegas de vocês. Se inscrevam no canal, ativem o sininho, assistam as videoaulas anteriores e continuem assistindo as nossas próximas videoaulas. Não deixem de dividir a informação com os colegas de vocês. Repitam comigo o nosso lema: eu vou passar.